Can you hear me? Houston, we have a problem. It's one small step for man. Now I am become death, One giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Podcast Molecular, o podcast da Molecular JE, a junior empresa do Departamento de Química da Universidade de Coimbra. Hoje temos connosco mais um convidado, desta vez temos connosco Pedro Silva. Pedro, obrigada por teres aceito o convite, primeiramente. Muito obrigado por me convidarem. E se calhar começamos da maneira habitual, portanto, Pedro, tu foste aluno aqui do departamento, mas o que é que tu fazes neste momento? Eu, neste momento, estou a trabalhar numa empresa, numa CDMO, portanto, uma empresa que fornece serviços num grupo de Química de Estado Sólido. Ou seja, está completamente ligado àquilo que eu fiz no Departamento de Química. Também trabalhei no grupo de Estado Sólido da professora Teresa Roseiro e da professora Ermelinda. Ok, e portanto aquilo que tu fazes agora está mais ou menos alinhado com aquilo que fazias aqui na tua altura de estudante, certo? Sim. E ajudou-me imenso, até porque o início acabou por ser mais fluido, porque é exatamente o mesmo tipo de trabalho, mas numa escala muito maior e obviamente com muito mais recursos que aquele que tínhamos no Departamento de Química. Exatamente. Então, esclarece-me uma questão. Portanto, tu és licenciado em Sou licenciado em Química Medicinal. Química Medicinal e depois seguiste o mestrado também em Química Medicinal, correto? Exatamente, sim. Pronto. E começaste a trabalhar com a professora Ermelinda, só no mestrado ou logo na licenciatura no estágio também? Foi logo na licenciatura no estágio, portanto abordei por iniciativa própria a professora Teresa Roseiro e começamos logo com um projeto na área dos cocristais, de investigação de cocristais, com um composto que depois também foi o composto que levei e sobre o qual acabei por fazer a tese de mestrado. Ok. Então, e depois tu acabas o mestrado e como é que surge, portanto, esta passagem para o mercado de trabalho? Pode-nos contar um bocadinho sobre a tua experiência? Sim, o início acabou por ser um bocado complicado porque eu realmente gostei muito daquilo que fiz e do trabalho que fiz em Química de Estado Sólido. Mas a grande desvantagem deste ramo é que acaba por ser um nicho da química e principalmente em Portugal é muito difícil de encontrar. Eu sabia de uma outra empresa que tinha um grupo de química de estado sólido, que era a Ovion. Ainda tem, o grupo ainda existe, mas pronto, era um grande passo ir para Lisboa. As ofertas de salário não eram assim muito promissoras em comparação à renda que eu teria que pagar e aos custos de deslocação. Portanto, acabou por ser um período um bocado em que eu estive um bocado perdido à procura de trabalho e à procura daquilo que realmente queria. E depois esta oportunidade meio que me caiu do céu. Foi um atual colega meu, o Bruno, que trabalhou connosco no grupo da professora Ermelinda a fazer parte do doutoramento dele. Portanto, ele arranja trabalho na empresa em que eu estou neste momento e abriu uma vaga e ele contactou o grupo da professora Ermelinda a publicitar a vaga e eu, assim, imediatamente assim que eu vi, falei com ele e isto foi tudo num prazo de 3 semanas, desde que ele me publicitou esta vaga até que eu entrei na empresa. Acabou por ser muito mais rápido do que aquilo que é normal. 3 semanas. Portanto, tu em 3 semanas largas tudo em Portugal para ir para aí. Exatamente. Atirei-me de cabeça e ainda bem que eu fiz. Então, portanto, nesta empresa, tu estás desde então, quais são as tuas funções mais especificamente falando que tu desempenhas? Portanto, eu sou um Associate Scientist, é a posição de entrada para pessoas que têm o mestrado. Sou essencialmente o cientista que faz o trabalho de laboratório. A minha empresa faz, no grande grosso daquilo que ela faz, são screenings, portanto, nós temos clientes que nos fornecem moléculas em estágios muito iniciais de investigação e eles querem um estudo, por exemplo, um estudo de polimorfismo é o mais comum, em que eles querem realmente saber o landscape de polimorfos e de como nos obter, de estabilidade, de solubilidade, portanto, por aí adiante, para resolver desafios que eles têm durante o processo de produção, mas também depois no futuro para possivelmente aumentar a pureza, a eficácia do composto. Portanto, há bastante flexibilidade. É um estudo com um custo bastante alto, mas com o nível de detalhe que eles têm no final, em termos de resultados, também é bastante grande e acaba por lhes facilitar muito o processo de escolha e desenvolvimento. Aquilo que eu faço essencialmente é o trabalho de laboratório, faço a análise. Neste momento também já estou a começar a escrever.
portanto, a progredir para um cargo mais de científico, não de líder de projeto, mas de project management. Ok. E, portanto, aqui no departamento químico, o que tu fazias, obviamente não era ligado a empresas, não era propriamente análise de moléculas de terceiros, mas passava também já por estudo de polimorfismo e de estabilidade de compostos, certo? Sim, este composto com que eu trabalhei para a artrite reumatoide também tinha problemas, neste caso era de solubilidade. O estudo que eu fiz inicialmente de cocristais era realmente para tentar encontrar um cocristal que resolvesse este problema. Portanto, foi essencialmente o mesmo, mas feito numa escala muito menor. Até porque o equipamento que nós temos nada era robotizado, nós tínhamos que fazer as análises uma a uma, manualmente, demorava muito mais tempo e o throughput no final acabava por ser muito menor. Neste momento, nesta empresa, nós conseguimos fazer, no espaço de 2 semanas, correr centenas de amostras individuais com condições experimentais diferentes, solventes diferentes, temperaturas diferentes, por aí adiante. Ok. Portanto, é o mesmo, mas numa escala muito, muito maior. Eu ia perguntar qual seria, ou como é que foi essa transição, portanto, de laboratório da academia para depois laboratório da empresa. Obviamente os fundos tipicamente são muito diferentes e principalmente nestas áreas de nicho, tipicamente na academia os fundos não são tão grandes como naqueles grupos de investigação maiores. Portanto, quais foram as maiores diferenças que tu sentiste ao passar do meio da academia para o meio empresarial? Que a maior diferença que eu reparei é que quando nós pensamos numa coisa que precisamos de fazer e que queremos fazer, ninguém nos diz que não, porque os recursos são todos lá, a capacidade está lá e então há muita mais liberdade no design de experiências em comparação à pequena escala que tínhamos no grupo da professora Ermelinda. Mas foi um bocado chocante no início, porque o laboratório não é muito grande, mas em comparação é bastante maior e depois a quantidade de equipamentos, a quantidade de investimento. Era um grupo que era a sua própria empresa e estava sediado em Amsterdão e que depois se moveu para esta pequena cidade do centro da Holanda, Oss, porque foi comprado pela CDMO em que eu trabalho, a Ardena. Lá está, é uma escala completamente diferente, portanto, o início eu estava um bocado overwhelmed, não é? Porque não tinha consciência do quão diferente poderia ser, do quão maior iria ser, mas foi muito bom, foi muito positivo, foi muito bem recebido. Acabei por sentir um bocado aquela síndrome do impostor, de estar no meio de uma empresa tão grande que move um volume de dinheiro tão grande, mas foi muito bom. Gostei muito e eu sei que foi uma entrada assim abrupta e que me atirei de cabeça, mas realmente estou muito feliz por ter feito e recomendo a todos que eu façam. E perguntava também, portanto, uma vez que tu trabalhaste mais ou menos no mesmo ramo, as pessoas com quem falámos anteriormente, embora trabalhassem no mesmo ramo, mas havia uma grande diferença, academia versus indústria, que depois tipicamente se traduziu num período de formação, eu não quero dizer intensivo, mas foi necessária muita formação, porque de facto não tem nada a ver o que nós temos à escala laboratorial quando passamos, por exemplo, para uma indústria farmacêutica. Sentiste que no teu caso isto também é verdade? Ou como é mais ou menos o mesmo tipo de análise, apenas mudou um bocadinho os equipamentos, que já estavas mais ou menos familiarizado com aquilo com que ias trabalhar? Eu diria que já estava familiarizado com 60% a 70% daquilo que eles tinham daquilo que eles faziam e tinham em termos de equipamento no laboratório. A maior diferença que eu notei, para além da escala, e eu acho que isto vai ser um choque de qualquer pessoa que venha, principalmente de pessoas que vêm de doutoramento para a indústria, é que não há dinheiro para curiosidade. Nós temos que fazer aquilo para que somos pagos, nós não podemos desviar do plano e do design de experiências que nós propomos e para o qual estamos a ser pagos. Portanto, é fazer o que está no papel. E não podemos perder tempo a matar curiosidades, que é exatamente o oposto, não é? Durante o mestrado e o meu estágio de licenciatura, sempre que aparecia alguma coisa que parecia promissora ou interessante, nós atacávamos logo e queríamos logo saber mais e investigar. E é esse problema, é que a investigação é bastante diferente do trabalho de indústria. Exato. Não quero dizer que não haja espaço para ser curioso. Só simplesmente não podemos exagerar. Portanto, se calhar nós também temos esta ideia aqui na academia, e corrijo-me se eu estiver enganada, que também há uma grande diferença à escala temporal, não é? Na academia parece que as coisas levam muito tempo e são feitas num ritmo quase que parado, comparativamente à indústria em que há prazos a cumprir e há aquela pressa de entregar as coisas bem feitas em X tempo, e na academia nem sempre é assim. O que é que tu achas disto? Sim, não, é totalmente verdade. Nós temos prazo para fazer estes projetos. O prazo normalmente é de 6 semanas, desde o início até ao fim. E há
não diria que há uma grande pressão. Mesmo assim, 6 semanas acaba por ser mais do que suficiente para eles fazer. A maior pressão é quando nós temos que fazer. Nós nunca fazemos um projeto de cada vez por pessoa. O normal é 3, 4, em alturas apertadas mais. Os projetos variam bastante em dimensão, portanto, estas 6 semanas acabam por ser mais apertadas para alguns deles. Só a título de exemplo, nestas 3 últimas semanas eu estou a fazer um screening com sais e outro com cocristais em paralelo, e para cada um destes são 150 amostras individuais que têm que ser preparadas, e neste caso eu tive que pesar o API e o conformador, por exemplo, no caso do screening de cocristais. Tive que pesar todos eles para cada frasquinho individualmente. Portanto, foram 2 dias completos de trabalho, até porque depois as proporções têm que ser exatas, mas todas estas coisas acabam por atrasar um bocado, e depois a experiência em si fica a equilibrar durante, às vezes, 2 semanas, e depois nós temos que ter os resultados, temos que ver aquilo que é promissor, aquilo que não é promissor, aquilo que vai ser mais analisado e aquilo que fica pelo caminho. Portanto, sim, não há grande flexibilidade naquilo que diz a tempo. E mais uma vez aqui o fator do dinheiro. Nós estamos a ser pagos para fazer o trabalho naquele tempo, e nós queremos que os clientes tenham os resultados a tempo para que voltem. Ok, então, voltando um bocadinho ao período do Departamento de Química, perguntava-te, além do trabalho que fizeste, tanto na tua tese como no teu estágio, que já percebemos que está intimamente ligado com aquilo que fazes atualmente, perguntava o que é que tu achavas que, ao longo dos anos de formação, portanto, licenciatura mais mestrado, quais foram aquelas coisas que, ao nível do departamento, ao nível de ensino, mais contribuíram para que tu tivesse uma formação que hoje reflete num bom trabalho, e também depois ao nível de associativismo e atividades extracurriculares, no que é que estiveste envolvido, se é que estiveste, e o que é que consideras que te trouxe enquanto agora profissional? E eu acho que acabei por ter sorte, porque eu escolhi esta área não pela área em si, mas pela orientadora. Eu queria trabalhar com a professora Teresa, e então acabei por. Isto veio penso que foi de uma cadeira de laboratório, em que nós fomos introduzidos ao trabalho que este grupo da professora Irmelinda fazia. Eu lembro-me de ter gostado, e lembro-me de ter gostado da apresentação da professora Teresa, e queria trabalhar com ela. Então, meio que foi assim à sorte, por assim dizer, mas imediatamente percebi que era aquilo e que tinha feito a escolha certa. Inclusive, depois acabei por experimentar outras áreas, que eu também fiz um pequeno estágio num grupo de Química ou Informática, e durante a tese de mestrado trabalhei também com a professora Maria João Moreno, portanto já mais ligado a bio, mas aquele que de longe mais gostei foi isto da Química do estado sólido. Portanto, não sei se sou a melhor pessoa para dar conselhos, porque eu acabei por ter sorte, por assim dizer. E sei que não vai ser assim com toda a gente, mas o melhor conselho que eu consigo dar é não tenham medo de experimentar, e se não gostarem da primeira escolha, tentem a segunda, tentem a terceira, até que realmente gostem de algo, porque se é isto que vocês vão fazer para o resto das vossas vidas, convém ser algo que realmente gostem. Não sei se respondi à pergunta totalmente. Acho que sim, acho que sim. Acho que do ponto de vista da formação ficou mais ou menos claro. Eu Ok. perguntava-te, em termos de atividades extracurriculares, de soft skills que possas ter desenvolvido, se consideras que houve assim alguma coisa que tenhas feito que te ajudou também a formar no profissional que és. Soft skills e atividades extracurriculares, podes dar-me alguns exemplos? Por exemplo, falando no caso da molecular, não é? Nós aqui trabalhamos, portanto, desde aprendizagem ao nível de software, se bem que isso também é uma coisa que tu captas nas aulas, I guess, mas também ao nível de, por exemplo, comunicação, que presumo que no teu caso da empresa que seja importante, quer entre colegas, quer com clientes, o pensamento crítico, a capacidade de comunicar ciência de maneira clara, simples. A parte do software, acho que para vocês não será tão relevante, devem receber essa formação já na empresa, mas, portanto, ao nível de gestão de tempo, como falas que tens que fazer várias análises em 6 semanas por vez, e que pode ser um bocadinho complicado, mas pronto, toda esta capacidade de comunicação, organização de tempo, organização de resultados,
depois saber trabalhar com os dados que recebes, este tipo de situações. No caso da adaptação ao ritmo de trabalho, foi algo que foi feito durante o trabalho, portanto, foi feito no local e fui-me adaptando e cada pessoa se adapta diferente, cada pessoa tem uma maneira de trabalhar ligeiramente diferente. Não há, por assim dizer, uma regra de como fazer as coisas. Há, obviamente, regras de segurança e por aí, e temos os prazos a cumprir, mas depois, como as pessoas o fazem e como o organizam, há bastante flexibilidade nisso. No que toca a software e a aprender a mexer com os programas, portanto, apesar o grande grosso das técnicas que nós usamos aqui se sobreporem com aquilo que nós usávamos também no grupo da professora Irmelinda. O software é sempre diferente, seja uma versão diferente, seja um programa completamente diferente, portanto, houve um período de aprendizagem, mas isso é fornecido e será sempre fornecido pelas empresas. Aliás, nos primeiros, penso que 2 meses, porque eu me juntei ao grupo num período de adaptação também, eu acabei por não fazer nenhum projeto por conta própria, fiz sempre um projeto em conjunto com outras pessoas. E foi um período muito de ver como eles o faziam e depois tentar a desenvolver a minha própria maneira de o fazer. Portanto, eu acho que nesse aspecto é sempre bom haver uma tentativa de aprendizagem antes do trabalho. Acho que coisas como o Excel, por exemplo, eu acho que é algo que toda a gente deve saber como utilizar, mas muito para além disso, claro que o inglês também, saber e compreender inglês ajuda bastante. Se tiverem ideias de sair do país principalmente, mas mesmo para quem quer ficar no país. Mas fora isso, penso que nunca fiz assim grandes esforços para além daquilo que me era exigido. Penso que não. Perguntava, agora tocaste num ponto importante, portanto, sair do país, no teu caso, em 3 semanas, não é? Perguntava um bocadinho como é que foi esta adaptação de sair do país, se era uma ideia que já alguma vez tinhas tido enquanto estudante, ou se foi mesmo só uma questão de surgiu esta oportunidade e eu quero agarrá-la, principalmente depois como é que foi a adaptação, não é? Porque estamos a falar de pontas da Europa quase que opostas, portanto, como é que foi a adaptação desde língua, maneira de trabalhar, clima, porque não é, não tem nada a ver, como é que foi um bocadinho esta adaptação? Sim, sem dúvida. Era algo que eu já queria fazer há muito tempo e que não tive a oportunidade, mas sinceramente um bocado por culpa minha, não tive a oportunidade de o fazer. Portanto, quando a oportunidade surgiu, sim, eu fiz sem hesitação. 3 semanas porque isto foi-me comunicado no início de março e a vaga abria em abril. Eu não precisava de o ter feito tão rápido, mas eu já estava à procura de trabalho há meio ano e eu estava cansado de estar em casa. Então, eu acabei por vir para a Holanda sem ter sequer um sítio para... Não tinha casa, não tinha sítio para morar. A Holanda é um problema que tem... É um país que tem um problema de habitação muito severo, para terem uma pequena noção. É um país que tem metade do tamanho de Portugal e praticamente o dobro da população. Portanto, tem um problema severo no que toca à habitação e tudo está extremamente caro e escasso. Mas foi bom, ainda bem que o fiz. Portanto, eu nunca sequer tinha vindo à Holanda antes de ir para cá e eu não tinha bem noção de como é que eram os hábitos e costumes ou claramente não falava a língua. Portanto, houve um período de adaptação. Eu penso que coisas como a comida e o tempo, eu acho que me habituei, mas habituar é uma coisa e gostar é outra. Eu acho que nós estamos muito mal habituados no que toca à comida. Nós comemos muito bem em Portugal e depois saímos de Portugal e tudo o resto é, enfim. E a mesma coisa com o clima, porque nós temos um clima excelente em Portugal, mesmo durante o inverno, e não tenho noção do quão bom é aí, porque aqui realmente faz muito frio. E depois a língua, eu acabei por fazer também um pequeno curso de holandês, só para compreender o básico, e convém que o façam quando vêm para um país assim. Apesar de que na Holanda, diria que 85, 90% das pessoas, incluindo pessoas mais velhas, fala inglês fluentemente, que é bastante impressionante quando se vê no país como Portugal. Eu lembro-me de uma primeira experiência que tive aqui, foi num supermercado muito pequeno, em que eu estava a tentar pagar com o meu cartão Visa e aqui, por alguma razão, há supermercados que não aceitam Visa. E então uma senhora veio ter comigo, uma senhora que aparentava ter 80 anos, veio ter comigo e começa a falar inglês fluentemente e depois começa a falar holandês com a menina da caixa. Eu fiquei parvo, eu não estava nada à espera.
Isto era algo que nunca iria acontecer em Portugal. De todo. Mas sim, fiz um esforço para aprender os básicos da língua. O holandês acaba por ser um misto entre o inglês e o alemão, mas para quem nunca ouviu, vai soar alemão e é difícil de compreender. Eu já estou aqui há 1 ano e meio e eu tenho bastantes dificuldades. Portanto, sim, vai haver sempre um período de adaptação, mesmo para países como a Inglaterra, em que as pessoas pelo menos já vão para lá a falar a língua, vai haver sempre um período de adaptação, nem tudo vai ser igual. Exato. Agora, na questão da língua, tocaste num ponto e lembrei-me de uma pergunta. Portanto, no teu local de trabalho, vocês falam todos em inglês? Ou nem por isso? Sim, sim, nós falamos todos em inglês, ou pelo menos falamos todos em inglês na minha presença. O meu grupo, quando eu me juntei, é um grupo pequeno, é um grupo que quando eu entrei tinha 18 pessoas. É de longe o grupo mais pequeno da minha empresa. A minha empresa é uma multinacional, tem sede em Espanha, na Holanda, na Bélgica, na Suécia e agora nos Estados Unidos. Mas aqui na Holanda, no local onde eu trabalho, era o grupo que tinha mais estrangeiros, apesar de ser o grupo mais pequeno. Portanto, quando eu me juntei diria que 60% estrangeiros, 40% holandeses. Neste momento está desequilibrado e há muito mais holandeses do que estrangeiros. Sou eu, de estrangeiros, uma italiana, há 2 russas e há um brasileiro. E é isso. Ok, mas ainda assim há a preocupação do inglês porque lá está, tem muitos estrangeiros, não é? Sim, 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 sim. E a comunicação, portanto, quando há estas reuniões e comunicações para a empresa toda, quer por e-mail, quer reunião mesmo, comunicação oral, tudo feito em inglês. Ok. E é importante que seja porque nós não somos uma empresa nacional, nós somos uma empresa multinacional e se está toda a gente a ouvir, obviamente nem toda a gente vai falar inglês, nem metade. Exato. Holandês, toda a gente vai falar inglês. Portanto, sim, há esse cuidado, mas claramente aqui e ali vamos ser apanhados numa conversa holandesa e Claro, e claro. eles vão ter que quebrar o holandês e passar para inglês para nós nos juntarmos. Há de acontecer sempre. Exato. Ok, olha, perguntava-te, por último, a não ser que tu queiras contar alguma curiosidade, que estás 100% à vontade, quais seriam os conselhos que tu deixarias para aqueles que nos podem estar a ouvir e agora ou acabar o mestrado ou até a começar, quais seriam os conselhos para os atuais estudantes aqui do departamento? Eu acho que fazerem aquilo que eu fiz e de fazerem este passo extra de saírem da zona de conforto, saírem do país, possivelmente, mas não necessariamente do país, mas saírem da zona onde moram, pelo menos. Eu acho que é importante ter esta experiência e de sermos forçados a sermos autossuficientes e independentes. E na pior das hipóteses, caso corra mal, caso se arrependam, há sempre a possibilidade de voltar atrás, mas correr riscos. Eu acho que correr riscos é muito importante e eu acho que é muito bom aprender e perceber o que é a realidade fora do nosso pequeno Portugal, porque nós realmente somos um país muito pequeno e quando se vem assim para um país do centro da Europa é que se tem consciência realmente da dimensão que as coisas têm cá fora. E depois do quão diferente são alguns tipos de interação. Mesmo dentro das empresas. Eu sei que em Portugal há muito mais hierarquização e separação entre pessoas de diferentes hierarquias, em comparação, por exemplo, aqui à Holanda. Nunca na vida em Portugal eu conseguiria imaginar um chefe, um CEO de uma empresa a ir almoçar com um funcionário comum. E aqui é uma coisa que se vê. E foi algo que me apanhou de surpresa no início, mas para terem consciência, o meu chefe, neste momento, nós temos um escritório partilhado com o meu chefe, ele vem almoçar connosco todos os dias, ele faz atividades fora da empresa connosco, ele é só um tipo porreiro de 30 e tal anos que tirou o doutoramento, é uma pessoa normal, muito terra a terra e que, no entanto, tem uma função tão importante e que carrega este peso todo às costas. E eu acho que este tipo de coisas é bom ter contacto com este tipo de realidades também. Pedro, olha, muito obrigada por teres aceito o convite. Foi mesmo super enriquecedor, uma perspectiva mesmo diferente das que temos tido até então. Agradecia-te mais uma vez por teres vindo e por teres juntado a nós. E, portanto, se calhar despedimos-nos dos nossos ouvintes. Vemo-nos no próximo episódio do podcast Molecular. Mais uma vez, Pedro, muito obrigada. Ora, obrigado eu. Can you hear me?
Houston, we have a problem. It's one small step for man, Now I am become death, one giant leap for mankind. the destroyer of worlds. Eureka! Nos Bastidores da Ciência, um podcast da Molecular JE.